vai colocar no chat um Google Forms para quem quiser o certificado, então tem que colocar o nome, né? Porque muita gente se inscreve, mas nem todo mundo assiste. E a gente espera, o último webinário era para ter ido para o YouTube, mas teve um erro, não gravou o som, né, Bruno? Ups, foi mal. Tá então, a gente espera que hoje realmente grave, então, mesmo quem quiser assistir de novo, ou quiser indicar, ou, enfim, a gente vai mandar para quem se inscreveu, mas não assistiu, não veio, né? E deixa eu ver, em algum momento vai passar um trem, provavelmente quando eu estiver falando, então não se assustem. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper, ou quiser mesmo me corrigir, acrescentar alguma coisa, né? Eu não sou especialista em Moodle, eu vou falar mais um pouco da minha experiência, agora no período remoto, que eu tive 3 ou 4 turmas, utilizando o Moodle, algumas dividindo, outras sozinho. Então, fiquem à vontade, né? A Ira já deu o horário. Já deu? Então, vou começar. Então vamos lá, então. Temos vários conhecidos, mas para quem não me conhece, eu sou a Maíra, sou professora do Departamento de Fisiologia da UFPR, não tem nada a ver com o Moodle, não sou especialista, sou uma usuária, mas está no momento que a gente precisa trocar figurinhas, né? Então, aqui o webinário, a ideia é essa. O primeiro webinário foi do professor Camilo, da Unifesp, que falou sobre várias das ferramentas que a gente pode usar no ensino remoto. No segundo webinário, a professora Lúcia Maricato falou sobre cuidados com a voz, que a gente deveria ter, foi bem legal, esse que infelizmente a gente perdeu o vídeo. E hoje eu vou falar sobre o Moodle, que foi o que eu usei, e o Bruno vai falar sobre o Google Classroom, que são os dois mais utilizados, né, os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eu só vou começar dando um histórico breve do Moodle, né? O Moodle é um acrônimo, aqui está em inglês, né? Vocês estão vendo aqui nessa parte, onde está a setinha. Mas se a gente traduzir, ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos. Um nome difícil, né? Na verdade, é uma sala de aula virtual, né? Ele funciona para isso. É uma plataforma de aprendizagem e ele começou a ser montado em 1999 por esse cara aqui, que é o Martin Dougiamas, que é um australiano que fez do Moodle, na verdade, o doutorado dele, a tese de doutorado dele. Na forma como ele é hoje, ele começou em 2002, ou seja, tem quase 20 anos já, né? Então, já tiveram muitas versões. Por que ele é tão interessante? Porque ele é open source. O que isso quer dizer? Ele é aberto, né? Pessoas do mundo inteiro podem contribuir a programação dele, né? Dar sugestões, mudar. Hoje, o Moodle é uma empresa, ela funciona mais ou menos como uma ONG, apesar de não ser uma ONG. Tem 50 funcionários, mais ou menos, e eles vão atualizando. Mas o que eu acho mais fantástico do Moodle é que o Moodle, ele não tem só a galera da informática, né, as pessoas que estão montando o sistema, ele tem pedagogos, né, tem pessoas que vão pensar na plataforma no sentido educacional. Então, ele, na palavra do próprio criador, né, ele fala, não se trata só da aprendizagem como uma atividade social, mas focaliza a atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos fatos, como textos, por exemplo, para que outros os vejam ou utilizem. Então, tem duas vertentes principais, né? Uma é a construção, ou construtivismo, que é uma teoria pedagógica, né? Que prevê que a gente construindo, a gente aprende com mais facilidade. E outro é a parte social, que tudo tem que ser socializado, tanto o conhecimento quanto a própria construção da plataforma, né? Então, é baseado no construtivismo e no construcionismo. E no construcionismo social, porque isso é compartilhado, né? Então, tem fóruns que pessoas do mundo inteiro vão discutir, vão dar ideias, vão formular soluções, enfim. E a ideia é que, enquanto sala de aula, também os outros alunos, mesmo não sendo presencial, eles interajam e possam construir coisas juntos. Então vai ter várias ferramentas em que os alunos podem interagir. E eu vou falar de algumas delas. Então, sobre os usuários do Moodle, né, só uma introdução breve, é a plataforma de aprendizagem mais usada no mundo. 240 países, 232 milhões de usuários no mundo inteiro.
é muita coisa, né? É realmente a mais usada. E aí eu achei uma tese do ano passado, achei muito interessante, que o autor, ele comparou, ele utilizou 162 questões para comparar o Moodle com outros ambientes virtuais de aprendizagem. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles. Então, o Moodle, Amadeus, Claroline, Ruda, Camilo e TELEduc. Nunca tinha ouvido falar de nenhum deles, alguns são brasileiros, outros não. E aí, ele fez 162 questões para os usuários, né, para instituições aqui no Brasil que utilizam cada um deles. O Moodle, o que está em azul, é o que teve de positivo, e o que está em vermelhinho é o que teve de negativo. Então, é muito claro que o Moodle é o que tem mais positivo e o que tem menos negativo. Talvez por isso tanto o sucesso dele, né? E aí eu achei muito interessante, eu peguei esse dado no Google Forms, aqui as pessoas que se inscreveram, né, 62% usam o Moodle e 20% o Google Classroom. Então o Moodle é realmente um sucesso, né? Aqui mostrando em relação os professores que se inscreveram aqui no webinário. Então, vamos falar das ferramentas. Eu vou falar das ferramentas que eu usei, né? Então, na UFPR, a gente vai ter a UFPR Virtual, que foi lançada esse ano, que tem essa carinha aqui. Eu acho que a maior parte de vocês já deve ter entrado. Para quem não entrou, o acesso é o CPF e a senha aniversário que você pode trocar. Se tem alguém de outras instituições, com certeza deve ter, né, o Moodle da instituição, mas, na verdade, eles são todos bem parecidos, se eles são do mesmo modelo, né, porque tem várias versões do programa, né. E aqui é uma coisa recente, quando eu comecei a usar ainda não tinha, mas agora tem tutoriais, tem ambientação, então fica bem mais fácil de entrar, né? Outra coisa bem interessante é que, além da UFPR Virtual, tem a UFPR Aberta, que são cursos para toda a comunidade, não só para a comunidade interna, né? E tem o suporte ao usuário, que eu já usei e é super rápido, então vale muito a pena entrar. Mas eu queria só mostrar, aqui é a nova carinha, né? Então, quando a gente entra, essa cara aqui tá, eu coloquei a minha fotinha, né, o meu perfil particular, e aqui estão os meus cursos. Uma coisa legal é que não precisa mais abrir turma nenhuma. Você chega lá, como o sistema está integrado, já estão todas as suas turmas com os alunos de cada uma dessas turmas. Você não precisa fazer mais isso. Essa versão não é a última já é a 3.9, que foi lançada, se não me engano, em junho. Essa aqui é a 3.8.2, porque vai tendo modificações, né, melhorias. Mas eu só queria mostrar a diferença para a antiga, que é a 3.4.2. Então, muitos de vocês talvez conheçam o AVA, né, que é outro nome, outro Moodle da UFPR, um mais antigo. Então, a gente chamava ele de AVA, a carinha dele é bem diferente. Então, já dá para ver que essa versão mais nova, ela tem uma interface mais bonita, assim, mais acolhedora. Eu achei isso bem legal. Já usei as duas, algumas disciplinas eu fiz nessa daqui, no AVA, e já fiz umas 2 disciplinas da UFPR Virtual e achei bem mais legal. Então, a primeira coisa é a formatação inicial, né? E uma coisa que eu queria dar dica também é o seguinte: o Moodle, o próprio Moodle, ele tem a demonstração. Então, se você entrar aqui em moodle.org.demo, se você quiser brincar, tem 2 versões que você pode entrar e começar a formatar. É em inglês, mas eu acho que isso não vai ser um problema, né, para a maioria de nós. Então, é um jeito de começar. E eu fiz o teste, eu achei interessante que eu consegui, achei bem parecido com a UFPR Virtual. Por isso que eu tenho a impressão de que, dentre as universidades, não é tão diferente. O que eu vou mostrar aqui serve para todo mundo. Então, a primeira coisa é que isso aqui já eu não fiz nada, entrei no site e já estava assim, né? Então, aqui está o nome, eu posso mudar o nome. E aqui tem os módulos, né? Ele já põe o primeiro módulo como apresentação, porque considerando que é a sua sala de aula, né? E talvez você não tenha encontros presenciais com os alunos, você vai ter aquela aula inicial, só que a aula inicial talvez não seja dada, não precisa ser síncrona, né? Ela pode ser aqui, tudo aquilo que a gente ia fazer, né, de cronograma, de falar das notas, você pode colocar aqui os arquivos nessa parte. E a parte de módulos, você pode colocar como você quiser, né? Então, como que você edita isso? Você clica aqui nessa canetinha, você abre a edição.
E aqui à esquerda vai ter outro menu que mostra os alunos que estão matriculados, e aí é legal também que a gente tem capacidade de tirar o aluno ou pedir para acrescentar, dá para mexer nisso, então você vê quando os alunos entraram pela última vez, enfim, você pode acompanhar eles por aqui. E aí também aqui vai ter, você pode voltar, né, e ver todas as suas turmas. Então, quando eu abrir edição, né, clicando naquele lapisinho, abre isso aqui, eu clicando aqui eu consigo mudar os nomes. Então, como eu dou aula de fisiologia, por exemplo, eu posso pôr sistema endócrino, mudar o próximo, sistema respiratório, cardiovascular, e aqui colocar os materiais daquela parte, né? Então, você divide como você quiser. E para acrescentar esses materiais, você vem aqui que é adicionar uma atividade ou recurso. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Isso aqui também já está aqui em cima, né? São ferramentas que a gente tem. Avisos, hora do café. Eu confesso que, teoricamente, isso aqui é para ser uma coisa, né? Onde você põe avisos e hora do café para você fazer aquela coisa do recreio, né? Da hora do intervalo, mas eu, sinceramente, nunca utilizei. Então, se você quiser tirar, dá para tirar também, né? Então, você pode ir brincando e mexendo nisso. Então, eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz nas minhas aulas. Então, quais são as atividades que tem? Deixa eu só voltar aqui e mostrar, né? Tá vendo que aqui tem adicionar uma atividade ao recurso? Quando eu clico isso aqui, vai abrir. São 31 atividades e 8 recursos. Daí você fica super perdido, né? Tipo, o que eu faço? Eu confesso que a primeira vez, eu praticamente só usei texto, porque era a única coisa que eu sabia. E aí, à medida que as turmas vão passando, eu vou tentando experimentar coisas novas. Então, eu vou falar do que eu fiz efetivamente, né? O que eu fiz? São 31, mas eu escolhi umas poucas. Então, eu utilizei o fórum. Eu não utilizei, tem vários jogos, mas eu não utilizei. Utilizei lição. E utilizei a wiki e a tarefa. Basicamente, foi isso que eu fiz. Mas vocês vejam, ó, tem presença, tem questionário, tem umas coisas que eu nem sei o que são, porque tem muita possibilidade. Então, o que são isso aqui? São atividades que os alunos vão fazer. E embaixo aqui tem os recursos. Então, o recurso é tudo aquilo que você vai utilizar como material de estudo, né? Arquivo, livro. Na verdade, livro não é você acrescentar um livro para os alunos, né, mas você criar um livro aqui mesmo, ou você criar uma página na internet. Se você quiser colocar muitos artigos, por exemplo, e vai ficar, né, muito grande, você pode colocar dentro de uma pasta, porque facilita. E isso aqui também é página da internet. Então, o que eu utilizei aqui? Página da internet, eu utilizei pasta e utilizei o arquivo. Foi basicamente isso que eu usei. Então, na UFPR, mas isso é interessante para a EAD de forma geral, lá na resolução, pede que você preveja um tempo de ambientação. Ó, o trem aí, gente, eu falei que ele ia passar. Prever um tempo de ambientação. Teoricamente, depois dessa pandemia, todo mundo vai saber usar, né, essas ferramentas, mas até então, teoricamente, a gente tem que dar um tempo. Isso tem que ser previsto lá na ficha 2, ou à distância, então você prevê um tempo de ambientação. Uma coisa que eu falo para vocês, se vocês não foram alunos ainda em EAD, eu acho que é super interessante você também ser aluno para você ter a experiência reversa. Porque várias coisas do que eu fiz, meio intuitivamente, eu fiz porque eu vi o pessoal da CPAD fazendo nos cursos que eu tinha feito. Então, eu acho que é bem legal você ser aluno, né? Então, o que eu aprendi lá na CPAD? Aqui nessa apresentação, como eu falei para vocês, que é como se fosse meu primeiro dia de aula, eu coloco cronograma e coloco um fórum. Então, eu coloco, assim, uma planilha para divisão já dos grupos de trabalho. Isso aqui é um site, né, um Google Sheet, então os alunos vão lá e eles se distribuem, um cronograma de divisão de notas, e essa turma em específico era uma turma que eu já tinha dado aula, então eu não fiz assim uma coisa de apresentação num fórum, eu fiz o que eu tenho achado do período especial remoto, porque já tinha começado, eu entrei depois, e aí essa foi a pergunta, como se fosse aquilo, né, do primeiro dia de aula, quem é você, o que você faz, mas eu coloquei isso porque eu já conhecia a turma. E aí uma coisa que é interessante é o seguinte, né? O fórum, o que é? É igual fórum de internet, não sei se todo mundo sabe, né?
você tem um tema e as pessoas vão discutir sobre aquilo. Então, é como se fosse uma conversa, ela é assíncrona, não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo. Alguém fala alguma coisa, outro vem e responde, e assim vai, né? Nesse caso, não foi muito isso, né? Porque cada um ia responder. Mas a sua opinião. Só que eu, não só como professora, mas no papel de tutora, respondi cada um que escreveu. Por quê? Porque na EAD a gente tem duas figuras diferentes. Uma figura é o professor, que é quem monta o curso, quem escolhe o material, quem faz a curadoria, talvez quem grave a aula. Outra figura é o tutor, que é aquele que vai acompanhar esses alunos no AVA. Talvez nunca vai ter uma aula síncrona, mas é quem vai verificar se os alunos estão entrando, é quem vai estimular a discussão se a discussão estiver parada, ou seja, dá muito trabalho, né? A UFPR, já sabendo que não ia ter como ter tutor para cada professor, são que o tutor é o próprio professor. Então, eu, como tutora, vim aqui e respondi cada um dos alunos. Deu bastante trabalho, né? Então, eles vinham aqui, escreviam o que eles estavam achando e eu respondia. Na verdade, né, aqui eu escrevi o que eu tenho achado do período especial remoto. Eu falei, oi, pessoal, sejam bem-vindos, espero que vocês fiquem atentos. Essa é a 4ª turma que eu começo. Então, eu falo de mim, né, já que eles vão falar deles. E aí, depois eu respondo cada um deles. Então, deu bastante trabalho. E aí, esse foi o único fórum que eu usei? Não, o fórum, ele também pode ser como atividade. Porque na EAD, a presença não é a presença física, não é a presença nem síncrona. A presença na sala de aula ou na aula é ele fazer atividades. Isso está em resolução também, né? Então, teoricamente, cada aula tem que ter uma atividade para comprovar que aquele aluno participou da aula. Então, por exemplo, teve um curso, e aí aqui já era iniciação à pesquisa, eu dividi por semanas os módulos, né? Então, semana 3 e 4, semana 5 e 6. Nessa semana, então, nessas 2 semanas, vamos discutir acerca da ideia de produtividade na ciência e suas implicações. Aqui eu criei uma pasta, um recurso, né? Coloquei vários artigos que eles tinham que ler, um artigo era obrigatório e outros eram que eles podiam escolher. E aqui tinha um fórum. Só que, óbvio, que eles não vão, por boa vontade, ficar discutindo no fórum, né? Então, o que eu criei, né? Esse fórum, ele vale presença e vale um pouco de nota. Então, eles têm que comentar sobre um dos artigos lidos e depois eles têm que retornar 2 vezes para discutir com postagem de colegas diferentes. E isso vale nota e presença. E aí eu preciso verificar isso e eu preciso interagir com eles também, né? Então eu vou lá, também dou minha opinião, enfim. Então o fórum é uma atividade de interação entre os alunos. Então, eu já comecei a falar sobre os recursos, né? Como eu mostrei para vocês. Eu utilizei arquivo, pasta e o site. Então, aqui, por exemplo, estão os arquivos, tá vendo? E aqui tem 2 sites. Então, esses sites, um é uma reportagem, outro é um TED Talk. Então, entra como material daquela semana de aula, né? E aí, tá separadinho lá. Em relação às aulas, a gente pode dividir entre assíncronas, né, que você não está presente, eles podem assistir no momento que eles quiserem, e assíncronas, que é essas que utilizam o Google Meet ou Teams, né, que vai ser presencial. Na minha experiência, eu preferi muito mais as assíncronas, eu acho que eles também. Então, eu acabei criando um canal no YouTube, e o que eu fiz? Então, por exemplo, lá, no sistema digestório da veterinária, eu coloquei todas as aulas do sistema digestório. Então, naquela sala de aula, né, aula 1, aula 2, aula 3, e assim vai, de todo o digestório, e eles assistiam quando eles podiam, né? Então, eu criei um canal do YouTube, e aí dá para acrescentar esse vídeo no Moodle. Então, esse é o meu canal, eu gravava a aula, e depois eu colocava lá, e eles assistiam quando eles podiam. Assíncronas, na verdade, eu não fiz pelo Moodle, mas tem como fazer pelo Moodle. Então, tem esse RNP, que é tipo uma plataforma de encontros do Ministério da Ciência e Tecnologia, e pelo Jitsi também. Mas qual o ponto fraco disso aqui? Esse aqui não abriu comigo, eu não consegui configurar, e o Jitsi, ele abre, mas ele pede para salvar, se você quiser gravar, no Dropbox.
E aí, qual o problema de gravar no Dropbox? Eu não tenho mais Dropbox, né? Então, e aí, fora que se eu gravar, depois onde que eu vou colocar para disponibilizar para os alunos? Porque o Teams, que a gente usa também na universidade, ele já fica lá, né? Então, eu não achei muito interessante isso. E lembrando que é interessante gravar as aulas síncronas também, porque, teoricamente, presença não é obrigatório, né? O aluno pode estar sem internet, muito aluno me mandava mensagem falando que tinha caído árvore, chovido e estava sem internet. Então, eles têm direito de ver a aula, então, teoricamente, você tem que gravar e disponibilizar. Por isso, eu também preferi já gravar tudo no YouTube, jogar lá, e só fazer alguns encontros para discutir algumas coisas. Em relação às aulas, eu não coloquei as aulas só como vídeo. O que eu fiz? Eu fiz atividades nessas aulas que são vídeos do YouTube. Que tipo de atividade que eu fiz? Atividades interativas. E aí existe um tipo de atividade dentro daquela lista que eu mostrei para vocês que chama H5P. E dentre as atividades interativas, você pode fazer atividade interativa em vídeo. Então, eu ia lá adicionar a atividade, vinha aqui e clicava, conteúdo interativo. Uma coisa legal é que tem a explicação aqui, né? Quando você ficar com dúvida, o que é o chat? Aí você vem aqui, clica, ele vai te falar o que é, né? Aí você põe adicionar e aí você vai começar a mexer na configuração. Então, o que é o H5P? Vou mostrar exemplos para vocês. Então, aqui está o meu vídeo do YouTube, tá vendo? Aula 6, controle ácido básico e sistema respiratório. Sistema respiratório. Eu gravei, isso aqui é minha apresentação, a minha carinha. Eu usei o Zoom para gravar. Só que aí, por exemplo, eu percebi que eu não estava falando de pH, mas não escrevi potencial hidrogeniônico. Eu falava, eu imaginei que os alunos iam ter dificuldade de saber escrever isso. Aí eu coloquei esse lembretezinho aqui, o aluno clica aqui no mais, abre alguma coisa que ele pode ler. Então, tudo que eu esquecia de falar na aula, em vez de eu ficar regravando 1000 vezes, eu acrescentava, seja por figura, ou seja por lembretes, assim. Então, isso é muito legal, né, que dá para fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, eu acrescentei uma figura inteira de uma coisa que eu achei que faltou. Então, eu fiz a figura, e aí, no meio lá da aula, para e o aluno vê isso, naquele momento que eu achei mais oportuno. Depois, eu acrescentei também questões. Essa é a parte mais legal, porque isso aqui fica como presença e também como nota, né? Então, isso aqui me prova que o aluno assistiu a minha aula. Porque muitas vezes eu tenho até como controlar que ele não pode ir para frente se ele não responder a questão. Então, ele clica aqui, quando ele clica aqui, abre a questão. E aí tem vários tipos de questão. Então, um tipo de questão, por exemplo, é essa de marcar X, digamos assim, né? Qual é o pH médio do meio extracelular? Óbvio que eu acabei de falar isso na aula, né? Então, ele vem aqui e clica. Quando ele clica, o sistema já corrige. Então, por exemplo, nessa questão, tinha uma outra questão logo depois, a pessoa acertou 1 de 2. Então, ela pode tentar novamente, se ela clicar aqui, e eu consigo dar um recadinho, ó, pode melhorar. E se ele acertasse tudo, eu colocaria, sei lá, parabéns. E assim vai, né? Então, aqui outro tipo, de preencher. Então, aqui acertou 5 de 7, né? E aí, o próprio sistema vai corrigindo. Então, já mostrou o que ele errou. Ele consegue voltar aqui e tentar responder de novo, né? Quando o negócio é muito... esse aqui é outro tipo. Então, são vários tipos de exercício que você pode pôr. Esse aqui, por exemplo, é para preencher a tabela. Então, ele só vem aqui e puxa para o lugar certo, né? E aí você verifica a resposta. Se eu achasse aquilo muito importante, eu tenho uma configuração que impede o aluno de continuar. Então, ele só passa para frente, manda ele voltar. Ó, você responde só depois de responder todas as questões corretamente, você pode continuar. Então, ele é obrigado a responder aquilo. E, por fim, no final, mostra todas as questões, quanto que ele pontuou, e ele tem que submeter as respostas. Se ele quiser fazer 10 vezes, ele pode fazer 10 vezes. Né? Às vezes, só tem que tomar cuidado, porque se ele começar de novo, às vezes zera o sistema. E aí, eles vinham reclamar comigo, eu falava, olha, cuidado, porque pode ser que zere, e você vai ter que responder tudo de novo mesmo. Bom, isso foi um sucesso. Essa aqui é a turma da medicina veterinária, 18 responderam. Olha, as aulas do YouTube, 60% consideravam ótimo e 33% bom, ou seja, 90%, quase todo mundo. O que eles falam que eles gostaram? Que eles podem parar, que eles assistem na hora que eles quiserem, que eles param para anotar, que eles voltam, esse tipo de coisa. E eles gostaram muito também, eu chamo de PP, que é pausa pedagógica no meio da aula, né?
e 76% consideraram bom, 11% ótimo, né, também dá super alto. E o que eles falaram que gostaram? Porque em vez de assistir a aula diretão, dava uma quebra, né, e isso ajuda a fixar o conteúdo. Então eles escreveram isso para mim. Uma coisa também que eu tentei fazer, as minhas aulas tinham de 20 a 40 minutos. Na verdade, a ideia era 20 minutos, mas algumas eu calculei errado e foi parar em 40, porque é difícil ter atenção, né, no YouTube tanto tempo. E essas atividades do H5P no meio ajudam muito. Dica que é interessante é o seguinte: quando você está configurando, o seu papel é de professor, então você mexe nas configurações, mas aí você às vezes fica na dúvida de como aquilo ficou para o aluno. Se você clicar do lado da sua fotinho em cima, você consegue mudar o seu papel para estudante. E aí você consegue ver como aquilo vai ficar para o aluno. Então, o tempo todo que eu estava configurando, eu tinha que ficar voltando para ver como aquilo ia ficar para os alunos. E aí vocês estão, nossa, mas como que faz isso, né? Tipo, já está todo mundo se perguntando, deve estar se perguntando. Eu fiz um curso com o Celso. Na verdade, o meu curso foi antes da UFPR aberta, mas esse curso agora tem na UFPR aberta. A UFPR aberta, como eu tinha comentado, é uma plataforma aberta, então gente de fora pode fazer também. É só se inscrever lá e você vai fazer um curso EAD que ele vai ensinar vocês a configurar essas questões, como usar isso no Moodle. Então, eu recomendo muito, é bem legal. Essa é a ferramenta que eu achei mais legal de todas, assim, eu acho que os alunos também. Que eu usei é o Wiki de Wikipedia mesmo, né? Então, você vai lá, adicionar a ferramenta ou recurso, e aí você adiciona o Wiki. E a Wiki é simplesmente, aí agora para Débora, né? Débora, isso aqui é o caso clínico da IP, e aí eu discutindo com os alunos sobre o caso clínico, a gente viu as palavras que a gente tinha um pouco de dúvida, tipo VHS, tireoidite. E aí, cada aluno ficou com um para fazer uma wiki, igual da Wikipedia mesmo. Então, esse aqui é o caso clínico, se você clicasse em cima, você abria para outra página, igual é na Wikipedia, que explicava aquele termo. Então, por exemplo, se eu clicasse aqui em proteína C reativa, eu ia para essa página aqui. Você sabe o que significa PCR, a foto da PCR? Quem que fez isso aqui? Um aluno. Isso aqui, e eu corrigi. A ideia é que eles possam, assim como a Wikipedia, eles possam entrar e alterar o do colega, né? Mas óbvio que isso não funcionou tão bem, mas é um jeito de trabalho colaborativo. Foi uma tarefa bem legal também. Só que essa foi um pouco difícil de configurar, eu confesso. Assim, foi um pouco complicado. Mas deu certo. Outra coisa que eu usei, deixa eu só voltar, são as tarefas. A tarefa é super... Por quê? A tarefa é quando os alunos colocam um arquivo lá. Então, em vez de você receber 30 e-mails com os trabalhos, já vai ficar na sua sala de aula. E aí você adiciona a tarefa, o que é? O aluno pode pôr textos que ele produziu, resposta de caso clínico, ensaios, mapa mental, figuras que eles fizeram, se você é lá da exata, sei lá, planilha, qualquer coisa, qualquer arquivo. Então, é bem legal, né? Porque já fica tudo organizado lá. E aí, você configura. Uma coisa que eu gostei demais, os alunos nem tanto, assim, isso variou de turma para turma, mas teve turma que metade gostou, metade não, são os mapas mentais. Então, olha que legal esse mapa que o pessoal da biologia fez sobre diabetes. Eles utilizaram uma rosquinha, que eu achei fantástico, né? Mas eles não gostaram muito, coloquei de exemplo. Então, eles adicionaram isso aqui. Aqui mostra a configuração, então você consegue mostrar quando que é para estar disponível a tarefa, quando eles têm que entregar, se vai ter uma data limite. Então, gente, na verdade, vamos supor, agora que a gente está num período, o pessoal do UFPR, né, entre períodos especiais, você já pode montar toda a sua turma, e se você, todas as suas aulas, e se você não quiser deixar disponível, tem jeito de você colocar a data que aquilo vai aparecer para os alunos, por exemplo. Então, isso é muito interessante, né? Aqui você descreve a tarefa, você pode adicionar um arquivo também para eles verem. Então, aqui mostrando, né, eles receberam, aí, por exemplo, esse aqui, eu pedi um ensaio, e aí eu falava quantas palavras eles podiam pôr, o que era, que não podia ter plágio, enfim, né, então é um exemplo de tarefa que eu pedi. O que eu também achei super legal, por exemplo, você pode colocar aqui, ó,
o aluno tem que declarar que ele não plagiou. Então, assim, antes dele enviar, o sistema pergunta, você plagiou? Que ele pode ter plagiado, né? Mas talvez ele vai pensar 2 vezes. Então, tem muita coisa. Outra coisa que eu acho bem legal também é que você pode ter um envio de arquivo, mas o texto pode ficar online. Isso facilita, porque você não precisa ficar baixando o arquivo, né? Então, muitas vezes eu clicava no texto online e o aluno mandava ali mesmo ficava. Mas, quando eu pedi arquivo, por exemplo, eu preferia... Eles adoravam mandar em PDF, mas eu não gosto de PDF, porque quando eu vou comentar no arquivo fica ruim. No Word é melhor, porque dá para adicionar comentário. Então, aqui, ó, tipo de arquivo aceito. Eu escolhia o doc. Então, só podia mandar doc, não podia mandar PDF. Então, tem várias ferramentas que dá para usar, é muito legal. E aí, como eu estou falando do plágio, né, eu descobri isso aqui pesquisando para montar, né, ainda não usei, mas eu achei maravilhoso. Então, o Moodle tem milhares de plugins. O que é um plugin? É um módulo de extensão, é um programinha que vai adicionar funções daquele programa maior. Então, tem um monte de plugin de plagiarismo. Imagina, além de você perguntar se o aluno plagiou, o próprio programa já tenta ver se naquele texto que eles mandaram tem plágio. Esse aqui, por exemplo, é pago, mas eu acredito que são tantos, eu não olhei todos, que algum seja de graça. Então, eu vou tentar utilizar isso no futuro, né? Na verdade, eu até mandei e-mail lá para o pessoal da CIPEAD para ver se tem como colocar isso, né? Como que faz, porque eu achei muito legal. Então, o Moodle, ele é super versátil, né? Você pensa em fazer um negócio, você procura na internet, que às vezes você encontra. Coisa que vale muito a pena é dividir os alunos em grupos, que vocês estão pensando, né, olha, é doida, né, olha a quantidade de coisa que ela usou com os alunos, mas não, porque eu dividia eles em grupos, lembra que lá no início eu coloquei a coisa para eles mesmo se dividirem, né, em grupos, só que depois que eles colocam a planilha para mim, se eu não montasse um grupo no Moodle, não fizesse essa arrumação, é como se assim, todo mundo tem que mandar, né? E se eu organizo isso, um só manda, já fica valendo para todo mundo, e quando eu dou a nota já é aplicada para todo mundo. Então, isso facilita bastante também, né? Então, você vem aqui, nessa barra aqui, à esquerda, quando você clica aqui nos alunos, aqui você consegue ver a última vez que eles estiveram presentes, quanto tempo e tal, o e-mail, essas coisas, mas você também consegue montar grupos. Então, por exemplo, ó, grupo A, B e C. E aí, ó, criava vários grupos e eu adicionava os alunos, e aí já ficava tudo certinho. Quando um só mandava, já ficava mandado para todo mundo. Quando eu ia dar nota, todo mundo recebia nota, todo mundo recebia o feedback, isso facilita muito. Outra coisa maravilhosa, a avaliação. Você pode escolher o jeito da avaliação, mas uma coisa que eu descobri é que dá trabalho para você montar, mas depois, para corrigir, é uma maravilha. Que é o quê? A simples, que você não dá explicação nenhuma, você vai lá e dá a nota, e a rúbrica. A rúbrica, o próprio também tem no programa, você monta. Então, por exemplo, aqui, fundamental, né? Então, cita todos os itens relevantes daquele tópico que o aluno escolheu, ele dá exemplos de patologia, como que é a organização do mapa mental, tem referência? Eu peço referência. Como que é o design? Tá bonito ou tá... sabe, aquele aluno que fez de qualquer jeito. Uso correto da língua, a pontualidade, atrasou ou não atrasou. E aí, por exemplo, se ele não cita nada, é 0 pontos. Se ele cita parcialmente, 1 ponto. Se ele cita todos, 2 pontos. Por exemplo, pontualidade só tira ponto. Se ele entregou sem atraso, não tira ponto. Se ele atrasou, menos 1 ponto. Então, quando eu vou dar nota, eu vou clicando em cada um, ele já vai somando e eu ainda posso explicar. Então, aqui, por exemplo, eu expliquei do que eles não falaram. Eles não falaram sobre a modulação do centro superior, do sistema nervoso. Então, eu tirei 1 ponto. Então, é muito legal. E como é grupo, quando eu mando, vai para todo mundo. A nota fica lá. Por fim, última coisa, eu também fiz prova pelo Moodle. E aí também utilizei um recurso, que é o questionário. Questionário você acrescenta lá, então eu fiz um módulo só para isso, então prova sistema digestório e respiratório. E aí, dá para colocar um monte de coisa. Então, eu cliquei aqui no questionário, adicionar dentro de todas aquelas opções, né? E aí tem várias coisas que dá para pôr. Eu pedi a senha, eu pedi limite de tempo,
os alunos, né? Então, a minha prova, ela durou 1 hora. E a senha eu dei na hora, então eles só conseguiram, eu montei muito antes, mas eles só conseguiram entrar naquele dia e naquela hora. E para aparecer para eles, eu coloquei só no dia, né? Pedi porque eles olharam onde não deu problema nenhum, todo mundo conseguiu entrar. E aí, ó, na verdade, é uma opção aberta, mas óbvio que vai dar muito trabalho, a maioria é fechado, né? Então, aqui já tem um valor, é para eles preencherem, você pode fazer, eu fiz uma configuração para eles verem questão por questão, e eles não podiam voltar para trás. E outra coisa, as questões entre os alunos eram misturadas, então, enquanto um estava na 13, o outro estava na 3, o outro estava na 18, isso facilita para eles não colarem. E aí, eles iam passando, né? Eu fiz a conta, é difícil saber isso, né? Eu olhei pelo vestibular, que é 3 minutos por questão, no Enem, né? É 3 minutos, então eu calculei isso, foram 20 questões, 3 minutos, então 60 minutos. E aí eles tinham que mandar. Eu achei ótimo, mas eles odiaram, principalmente por causa do tempo, eles reclamaram muito. E também de ver uma questão por vez e não poder voltar, enfim, eu vou ter que pensar sobre isso, mas deu super certo. Só que a avaliação deles foi péssima, né? Eles não gostaram de jeito nenhum. Então, estou contando isso para vocês, mas é possível fazer. O ideal, eu acho, era você poder modular o tempo de cada questão, mas isso não dá. Então, é o próprio aluno que modula, né? Eu avisei para eles, vocês têm 3 minutos, algumas vão demorar mais, outras menos, controlem o tempo de vocês, mas eles detestaram. Por fim, esse aqui é o livro de notas, então as notas ficam todas compiladas lá, então aqui, ó, tá vendo? Cada exercício daquele no vídeo tá aqui, dá muito trabalho para fazer, mas depois que tá feito, fica lá e o próprio sistema corrige, né? Então isso é ótimo. Só que, olha só a minha planilha de notas, isso aqui não tem todas as notas ainda, então realmente foi uma loucura, assim. E aí eu não confiei nisso aqui para dar a nota final. Eu copiei, colei numa planilha do Excel e eu dei a nota final, né? Mas o sistema corrige essas coisas, né? A prova, por exemplo, eu conferi porque eu fiquei com medo de dar erro, enfim. Uma conferida, né? Bom, em relação à avaliação final, os alunos... Ups, acho que faltou. O uso do Moodle como plataforma, isso aqui é ótimo e bom, então, tipo, 90% acharam o Moodle ótimo ou bom, e o aprendizado, também, olha aqui, isso aqui é ótimo, isso aqui é bom. Eles consideram que eles foram super bem, só 2 alunos falaram que não. Então, eu acho que fiquei satisfeita, acho que foi realmente um sucesso, né? Muito obrigada. Vou terminar com o Paulo Freire, né, que ainda é o patrono da educação, e espero que continue, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, né? Eu não sei se eu fui muito rápido, se eu puder ajudar, se alguém quiser falar de algum erro, dar alguma sugestão, depois fiquem à vontade. O Bruno vai falar do Google Classroom e depois a gente conversa. Então é isso, pessoal, obrigada. Deixa eu sair. Bruno, a palavra é sua. Oi, Mayra. Você acha que a gente pode abrir para perguntas? Ué, vocês querem fazer perguntas? Tipo... Ah, a Débora quer fazer um comentário. Pode fazer. Débora, por favor. Só para comentar, eu usei quase todos esses recursos que você usou, só o HCP que eu tenho que realmente fazer o curso e aprender, que pelo jeito é maravilhoso, eu não tive tempo ainda. Com relação às provas, eu achei interessante a forma como você fez, porém, eu comecei a fazer algumas provas com tempo, eles odiaram, é óbvio, né? E eu deixei o tempo livre para eles fazerem, e eles podiam fazer quantas vezes eles quisessem a prova. Eu sei que isso tem professor que fica desesperado com essa proposta pedagógica, porém, fui muito, muito elogiado, porque eles puderam voltar e refazer. Alguns colaram, com certeza colaram, eles colam também na prova presencial, e para mim foi uma satisfação de vê-los, assim, que
que dá para aparecer no Moodle também quantas vezes que eles repetiram a prova, quantas tentativas que eles fizeram para cada prova, né? E o tempo que eles gastaram. E eu achei assim que foi bastante produtivo para mim e para eles deixar livre para eles refazerem, porque o objetivo é eles aprender. Eu não tive essa pachorra de aprender a fazer todos esses recursos que você fez mesmo, de trancar essas coisas assim, que eu não tive tempo também, mas eu optei na minha matéria, a matéria mais forte assim que eu tinha, de deixar livre. Eu achei que foi um processo de aprendizado assim, legal para eles. É só para comentar, eu acho que cada um, né, Não, deixa eu falar uma coisa em minha defesa, né? Vocês viram a quantidade de atividade. Não é uma crítica, não, é um comentário que eu fiz. Porque parece que eu sou muito ruim. É que eles já fizeram 200 mil questões lá no 5HP, então mapas mentais, fizeram muitos trabalhos, assim. E essa prova, ela valeu 20% da nota só. É bom eles se sentirem cobrados mesmo também, né? Assim, a medicina, as medicinas, né, e a medicina veterinária são cursos que os alunos têm alto desempenho. Então, tanto que eles foram super bem, assim, a maioria está acima de 90, mas eles sempre vão reclamar, né? Qualquer coisa eles vão reclamar. Uma atividade que eu fiz pelo Moodle também, que os alunos gostaram muito, eu estou falando isso, não estou... você está de parabéns, pelo amor de Deus, como que maravilhoso que foi. Eu também dei muitas atividades, eles reclamaram porque tinha muita atividade, aula, né, presencial não tinha atividades, mas uma das atividades de um tema que eu trabalhei, que eu não dei aula síncrona, eu só deixei o material, eu pedi para eles fazerem uma prova. Então, eles me mandaram a prova e eu postei as questões deles para todo mundo fazer a prova valendo nota. Valia uma nota deles pesquisarem, fazerem as questões, e outra nota para eles responderem as questões deles e dos colegas. Repercutiu muito bem, eles gostaram muito de fazer. Nossa, essa é uma ótima ideia, hein, Débora? Pois é, isso que eu falei. Deixa eu contar para a gente bater um papo e falar das experiências. Isso foi uma experiência muito legal, Maíra, sabe? Que eles gostaram, porque eu dou aula também de ações educativas, eu ensino eles a fazerem questões, mas ainda não ensinei, mas eu vou usar muito dessas questões deles quando eu for dar aula de ações educativas também. Porque um deles respondeu na enquete que eu fiz, que nem você fez, assim, professora, eu adorei, porque eu me esmerei muito para fazer uma questão do jeito que eu gostaria que algum professor fizesse para mim. E isso resultou num aprendizado muito grande de um tema que eu dei para eles. Eu estou falando isso porque nós fizemos uma reunião do departamento e a gente ficou falando das experiências e foi maravilhoso. Né? Como dá para fazer coisa legal. Uma ótima ideia, porque assim, montar a questão é muito difícil, né? Não é uma coisa... E eles têm ideias maravilhosas. Surpreendente as questões que eles fizeram desse tema que eu dei. E o wiki que você fez, eu não fiz dessa vez, mas quando era na plataforma no AVA antigo, eu dei um tema para fazer o texto inteiro colaborativo. Um fazia que dá para a gente controlar, né? O que um fez, o que o outro apagou, e é muito divertido eles fazerem esse wiki, né? É bem legal. Medicina, assim, o que não funcionou muito no meu caso, talvez porque eram muitos temas e eu dei muitos trabalhos, eles não fizeram muito essa coisa colaborativa. Mas o que a gente fez colaborativo, que eles adoraram, foi o Instagram. E aí, o Instagram, cada um tinha que apresentar o seu post e todo mundo ficava dando opinião. Então, isso funcionou bem, assim, para aula síncrona, né? Mas a Wiki, nessa turma, não funcionou, mas eu achei a ferramenta muito legal, assim, muito legal. Deixa eu só ver, o Diego perguntou se existe algum plugin para o monitoramento da prova. Boa pergunta, não sei. Mas, assim, o próprio sistema... ele te mostra a ordem que os alunos responderam, quando eles entregaram. Então, tipo, tem vários dados. E eles ficaram tão bravos que eu acho que eles tiveram dificuldade de colar realmente. Porque eu acho que eles estavam achando que eles iam fazer em conjunto a prova e não foi possível, né? Primeira vez que eu fiz a prova, então foi uma experiência. Não sei se o Marco, outra pessoa, tem alguma ideia, sugestão, né? Deixa eu ver, tem mais uma outra pergunta. O Emílio também está falando que fazia as provas com quantas tentativas quisessem também. Eu acho que no futuro eu vou ter que fazer isso também, mas aí eu acho que eu vou colocar questões mais difíceis. Porque eu não consigo ser tão boazinha assim também, né? Olhando no microfone, né, Marco? A gente não te ouviu, mas se quiser escrever... Deixa eu ver, a Glaucia está perguntando onde montar a rúbrica. Então, quando você coloca coloca o recurso, né, a atividade, tem lá o tipo
você tem que escolher o tipo de avaliação. Se você colocar que é rúbrica, depois aparece para você montar. Glaucia, se você quiser, depois eu te mostro, você fala comigo e eu te mando uns prints, e aí você fica sabendo onde é. Gente, a rúbrica pra gente é muito fantástico, porque facilita muito, e eu acho que também tira um pouco do nosso viés, né? Porque às vezes você dá uma nota, sei lá, né? Bem ou mal, a gente sabe que isso existe. Esse aluno muito bom, esse aluno que precisa de nota, você acaba ajudando. Ali não tem conversa, porque você mesmo colocou aquilo ali, você acaba seguindo. Então, meio que tira esse viés seu, né? E uma coisa legal também que eu falo com eles, olhem a rúbrica para saber o que vale ponto. Por exemplo, o mapa mental, eles nunca colocavam referência, e daí eu falei, olha lá o que tem, o que vai valer ponto e tal. Então, no início da pandemia, eu fiz um curso que foi muito legal, que eles ensinavam a fazer, era uma das atividades, a gente montar a rubrica também, as rúbricas. Foi bem interessante o curso pela CIPEAD, um curso foi o primeiro curso da pandemia. Eu não lembro o nome disso. A CIPEAD é ótima, né? Mas tem curso que eu nem fico sabendo. É difícil conseguir vaga, mas assim, gente, façam, porque quando você consegue vaga é muito bom, né, Débora? Mas eu tenho esse artigo sobre as rúbricas, eu passo para a Maíra e a Maíra distribui para quem quiser tiver interesse, que eu fiz esse curso, eu tenho. Daqui a pouco, eu não sei se pode se dar, eu não sei usar, o Mix se dá para compartilhar com todo mundo aqui. Tá, aí a gente pode mandar para quem quiser depois. Foi exatamente esse, práticas docentes com o uso de recursos tecnológicos, que a Eugênia colocou. Isso é muito legal, assim. O Camilo até falou um pouco disso, para quem quiser assistir, tem no YouTube a aula do professor Camilo, ele comenta também, dá algumas sugestões até. Práticas docentes com uso de recursos tecnológicos, acho que é esse. Então eu nem sabia. Foi esse curso que eu fiz, foi muito bom. O Camilo falou e eu tentei aplicar, assim, meio na doideira e deu certo, assim, achei muito bom. Tem que seguir no Facebook. Obrigada, Emília, ele está dando essa dica. Bom, deixa eu ver que horas são. Quase falando muito tempo. Alguém tem mais? Marco, você quer falar alguma coisa? O Fernando Lousada tá aí. O Fernando sabe tudo de avaliação também. Ele pode dar alguma dica. Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, mais nada, ou o Marco não consegue. O Emílio está falando que tem cursos em outras instituições, como é a EAD da UFMS. Legal, não sabia. Assim, na verdade, todas, gente, uma coisa que eu fiz, particularmente, eu fiz o curso da CIPEAD, de educação híbrida, eu fiz outros. Eu tenho uma pós em educação à distância pela Federal Fluminense. Ou seja, eu já tinha estudado tudo, mas na prática, quando você vai fazer, você sempre tem dúvida, né? Então, uma coisa que eu fazia direto é assim, como eu faço tal coisa? Então, por exemplo, a prova, eu utilizei o guia da Unicamp. E aí me falava tudo que eu tinha que clicar ou não clicar, o porquê. Então, me ajudou. Então, cada vez é meio autodidata, assim. Eu não vou mentir que dá muito trabalho. Mas depois que você aprende, já fica meio automático. E também tem coisa que dá para reaproveitar, né? Então, igual as H5P, exatamente, sempre aprende algo novo, né? Cada vez que eu assisto uma live também, eu aprendo alguma coisa nova, eu espero que tenha ajudado vocês. E agora o Bruno vai falar um pouquinho do Google Classroom. Eu não usei, eu não conheço. E aí, o Marco Hunt está falando, é possível trabalhar com o navegador protegido no Moodle, porém os estudantes precisam instalar uma extensão. Ixi, mas aí fica difícil. E é melhor aceitar a cola, gente, aceitar que dói menos, né? Bom, eu vou lá então, Maíra. Obrigada, Bruno. Então, obrigado pelo convite, Maíra. Acabei de ver o comentário da Regina Lang, coordenadora da nutrição, que foi o curso que eu dei aula, que eu coordenei nesse período especial. Então, olá, Regina. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre o Google Classroom, que foi o que eu usei e estudei um pouco para usar. Eu considero que ele é de fácil uso, mas ele tem bem menos ferramentas que o Moodle. Então, boa parte do que eu vou falar, a Maíra já falou, mas tem uma operação um pouco diferente. Então, eu vou compartilhar aqui e eu vou mostrar para vocês qual que é a cara dele. Um instantinho só. Vamos lá. Então, eu imagino que vocês estejam vendo aqui a minha tela. Então, a gente tem aqui
a cara do Google Sala de Aula, ou Google Classroom. A gente tem uma disciplina, 2 disciplinas aqui que eu ministrei, uma que eu coordenei, outra que eu dei uma pequena ajuda, um teste, super importante fazer esses testes para a gente ver a perspectiva do aluno, e ao longo dessa minha fala eu vou ficar trocando de um lado para o outro, eu estou com outro navegador aberto aqui, para mostrar qual que é a cara que o aluno enxerga. No Moodle tem aquela funcionalidade que a Maíra falou, de você poder ver isso de maneira mais fácil. Para eu fazer isso, eu me matriculei com um outro e-mail como aluno para poder ver a perspectiva dele. Então, eu vou mostrar primeiro. Espero que não seja muito pequena a tela. Se tiver, Maíra, você dá um grito aqui, tá? Não, tá dando para ver. Tá, que bom. Então, nesse maisinho aqui, então a gente consegue criar uma turma. Então, eu tenho o link para participar, o link de criar. E aqui, o primeiro problema que a gente vai fingir que não é um problema, a gente vai ignorar ele, que ele pergunta se você vai usar o Google Classroom em uma escola, em uma universidade. E você tem que dizer que lê, entende e que não vai usar em uma escola com alunos. Porque, a princípio, a universidade deveria ter uma licença do G Suite for Education, que é gratuita, mas infelizmente eu entrei em contato com a CIPEAD, com a Prograde, para ver como isso funcionaria, mas eu não obtive respostas. Então o que eu fiz foi clicar aqui sim e continuar. Então a gente começa meio torto já. Qual que é a desvantagem de fazer isso? A desvantagem principal é que os materiais que você postar vão ocupar espaço da sua conta do Google Drive. É tudo integrado, então o Gmail, o Google Drive, tudo isso ele te dá gratuitamente não, né? Você vende seus dados para o Google para ele te devolver as funcionalidades e 15 GB de espaço. No caso, eu tenho uma assinatura, então eu tenho 115 GB de espaço. Então, ao fazer com a sua conta pessoal, você também vai ocupar espaço do seu Google Drive. Então, quando você clica em continuar, você cria o nome da turma e é isso, ela está criada. Eu tenho uma aqui que está vazia e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Aliás, antes de mostrar isso, digamos, foi criado. Vamos ver como que você participa de uma turma. Então, você clica em participar e coloca um código. Esse código aqui eu já vou mostrar. Então, quando você entra na sua sala, mostra esse código da turma aqui. Esse código o aluno vai copiar e colar, você vai passar isso para os alunos, aí a forma como fazer isso vai de como você tem contato, via coordenação de curso, de repente tem um representante de turma, você já tem uma lista de e-mails, e aí com esse código os alunos se matriculam. Dá para retirar esse código, se a gente vem nessa engrenagem aqui, você pode desativar ou redefinir o código. Você pode ter um link de um site para convidar alguém e vai ter uma opção de convidar diretamente pelo e-mail. Então, se eu fechar aqui e forem pessoas, a gente pode convidar professores para fazer parte, caso a disciplina seja ministrada por mais de um professor, e pode convidar alunos. No caso, eu me matriculei uma segunda conta minha, um e-mail de um evento que a gente vai ter e um outro evento passado também, para servir de exemplo. Fazendo um parênteses, agora que eu vi aqui, né, fisiologia remota, eu vou fazer um parênteses para fazer uma propaganda, enquanto a gente está no pico de pessoas. No dia 4 de dezembro, a gente vai ter uma oficina para ensino remoto de fisiologia, em que a ideia é ter compartilhamento de atividades que foram realizadas com os alunos, roteiros de aula, metodologias ativas, de uma maneira um pouco mais receita de bolo e menos conceitos gerais. Que parece que tem uma abundância dos conceitos gerais, mas pouco da parte mais específica. Mas deixa eu fechar isso daqui. Enfim, vamos lá para ver o que dá para fazer no Google Classroom. A página inicial é esse mural. Nesse mural, dá para você comunicar alguma coisa com seus alunos. Você pode dizer bem-vindos. E isso vai ser postado. Você pode escolher para todos os alunos, para parte deles. Você pode, inclusive, postar
para vários cursos ao mesmo tempo. Então, se tiver alguma coisa comum para turmas diferentes, você pode fazer isso de uma vez só. Então, no momento que posta, isso aqui aparece no mural, que é como se fosse um feed de rede social. Tudo que é feito, tudo que é acrescentado pelos professores vai aparecendo em ordem cronológica aqui. É possível a gente ver isso na perspectiva do aluno. Então, se eu atualizo aqui a página, tem essa mensagem, bem-vindos aqui. Vamos ver se veio um e-mail. Esse aqui é o e-mail do aluno. Então, no caso, aquela postagem do professor não apareceu. Quando é uma atividade, aparece no e-mail. Então, isso é uma forma de dar recados de maneira mais rápida, mais prática. Na prática mesmo, recados funcionou melhor nas turmas que eu dei por grupos de WhatsApp. Então, é uma coisa que os alunos estão mais acostumados a usar, então acabou funcionando bem utilizar o WhatsApp mesmo. Alguns alunos, antes de começar a disciplina, a gente fez uma enquete entre os alunos se eles prefeririam utilizar o Moodle pela UFPR virtual ou se eles prefeririam usar o Google Classroom. Eles votaram, foi unanimidade escolher o Classroom, provavelmente porque ele já estava montado. Então, eles já viram como que estava a estruturação do curso. Mas um outro motivo de talvez haver uma preferência pelo Classroom, apesar do Moodle ter muito mais ferramentas, é que a maioria das pessoas já tem uma conta no Gmail. Então, a maioria das pessoas já usa o Chrome como navegador, a maioria das pessoas tem um Android ao invés de um iPhone, mas mesmo as pessoas que têm um iPhone ainda assim costumam ter uma conta do Gmail também. Então, é muito automatizado. A gente entra no navegador, digita G, já cai no Gmail, então já está logado, e isso acaba sendo prático para os alunos. O que mais a gente tem aqui? O principal que eu vou focar vai ser nessa parte de atividades. Então, a gente pode criar algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem opções diferentes para criar um material. Então, você pode colocar um material da aula 1, colocar uma descrição, e que tipo de material que dá para pôr? Você pode pôr um link do Google Drive, um link de uma página na internet, um arquivo que você faz um upload, e aí você fazendo o upload está ocupando espaço do seu Google Drive também, um vídeo no YouTube, que você pode colocar um endereço exato, ou você pode pesquisar a partir daqui. Você pesquisa um termo e escolhe o vídeo, então você pode adicionar isso e fica visível. Então você vai lá e posta. Você pode colocar vários materiais em um post só, ou você pode ter materiais diferentes. Você pode criar também, por exemplo, outra coisa, e criar esses documentos aqui, estilo Google Docs. Então, um Google Sheets, Google Docs, Google Slides. Você pode criar um formulário, pode criar vários desses na sua semana de ambientação, para os alunos irem se acostumando com as ferramentas. No caso, o que eu fiz em uma disciplina foi fazer algumas versões parecidas para perguntar o que as pessoas esperavam, quais seriam as dificuldades esperadas, familiaridade com recursos tecnológicos, ou quais dispositivos tecnológicos elas dispunham, e eu fiz isso utilizando formulário, utilizando texto, para eles já irem fuçando com ferramentas diferentes. Isso de material. Aqui, vejam que eu cliquei e eu não postei. Então, você pode deixar tudo preparado e postar mais tarde, ou a atividade dá para programar, o material não. As atividades elas podem ser programadas, então você não precisa postar às 2 da manhã, você pode às 2 da manhã fazer e deixar programado para as 8 da manhã do dia seguinte, por exemplo. Que é aqui, na verdade, ativo material dá para programar também. Então, você programa para um horário específico. Então, parece que vai ter um horário mais regular se você fizer isso. Enfim, não é obrigatório, mas está ali essa opção. Se a gente for aqui em criar, além do material, a gente pode fazer perguntas e
Com essas perguntas, por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, o que é homeostasia? E perguntar, os alunos vão poder responder e responder as respostas dos alunos, que dá a uma ideia de fórum, como a Maíra tinha mencionado. Então, se eu ver na perspectiva do aluno, vai ter a pergunta no mural. Aqui, como eu falei, nesse mural, nesse stream, nesse feed, vai estar tudo organizado em ordem cronológica. Aqui, em Classwork, vai estar um pouquinho mais organizado. Então, essa pergunta está aqui. Você pode ver a pergunta, você pode responder, e essa pergunta pode ser comentada por outros alunos. No caso aqui, eu não atribuí uma nota, mas poderia ser atribuído uma nota. Dá para colocar a resposta específica aqui. Aqui está dizendo que os colegas de classe vão ver essa resposta. Você pode mandar um comentário para o professor, por exemplo, não entendi a pergunta, e isso vai aparecer para o professor. Então, essa questão de comentários privados, frequentemente, na minha experiência, foi algo que os alunos utilizaram para falar sobre dificuldades que eles estavam tendo ao longo do caminho. Então, se eu olhar lá no meu e-mail, eu vou receber uma notificação de que tem alguém fazendo esse comentário aqui, eu posso responder essa pessoa. Ok? Indo adiante. Então, esses são os dois mais simples, a pergunta e o material. A gente tem aqui as atividades. E talvez esse seja um grande ponto da vantagem em utilizar um ambiente de aprendizagem virtual, um AVA, ao invés de utilizar, por exemplo, simplesmente uma lista de e-mails, que os alunos vão mandar trabalhos para sua caixa de e-mail, onde vai ser muito mais fácil de perder, vai ser muito mais difícil de rastrear a data limite de envio. Por aqui fica tudo mais organizado, mais agregado, vai ser mais fácil de pontuar as notas e de saber quem enviou ou quem não enviou. A gente pode colocar um título, atividade aula 1, colocar instruções, qualquer coisa aqui. A gente pode adicionar de novo os materiais. Então, pode ser, assista um vídeo no YouTube e responda tal questão. Você pode criar um Google Docs ou um formulário para fazer perguntas, basicamente, ser mais como uma prova. Quando cria esse Google Docs aqui, você pode escrever o que for. O aluno, a gente tem aqui a pontuação, desculpa, que você pode delimitar se isso vai valer 100 pontos, se isso vai valer 50 pontos. Se você já sabe todos os pesos, é melhor saber já de antemão todos os pesos de todas as atividades, já dá para colocar a pontuação especificada. A data de entrega, então digamos que isso seja para segunda-feira, semana que vem, dá para colocar uma hora. Se não coloca a hora, ele fica até o último minuto do dia. E aqui, a rúbrica ou rubrica. Você pode criar ou reutilizar uma que já foi feita. A Maíra já falou sobre isso aqui, que é só para mostrar como que é criado no Classroom. Então, a gente tem o título do critério, a descrição do critério, e a gente pode adicionar níveis aqui. Então, o 0 não dá para pôr, então ele... Gente, ele não estava me deixando pôr 0 aqui. Os pontos obrigatórios. Você pode colocar uma descrição como regular, bom, o que for. O 0 não fica. Então, quando você dá 0, você não marca nenhuma rubrica depois. Então, digamos que isso aqui vai valer 20, esse aqui vai valer 50 pontos, e você faz uma descrição do que deve conter para atingir esses pontos aqui. É muito fácil ter um viés na correção. Você tem uma questão que tem 2 elementos,
a maioria das pessoas responde de maneira simples, uma pessoa responde de maneira espetacular o primeiro e erra o segundo. Dá aquela vontade de compensar nesse segundo. Se você cria uma rubrica, isso já não acontece, você fica sem esse viés. Então, acho que isso ajuda a ter uma correção mais justa. Vamos descartar essa rubrica aqui. E aí, na hora da correção, você vai marcando como que foi a pontuação da pessoa e a nota sai automaticamente. Isso facilita bastante a vida. Eu acabei não utilizando, mas nos testes que eu fiz depois teria facilitado muito a minha vida. Então, para o próximo ciclo de oferta de disciplinas, eu já vou utilizar. Vamos criar mais uma atividade. Opa! Isso aqui eu não postei. Vou deixar postado, vocês já vão ver por quê. Vamos criar aqui uma atividade com teste. Automaticamente ele já cria um formulário. Então, quando você abre esse formulário, você pode editar. Então, e aí vão ter as várias opções de Google Forms. Questões de múltipla escolha tradicional, você pode adicionar mais e mais opções. Então, opção A, opção B, assim por diante. Tem questões de múltipla escolha, caixas de seleção para assinalar mais de uma lista suspensa que o aluno vai clicar numa setinha e vai escolher a opção. O aluno tem que fazer o upload de um arquivo. Nesse caso aqui é melhor, não precisa usar o Forms para isso, o Classroom já tem uma funcionalidade melhor para isso. Uma escala. Isso aqui pode ser interessante para pesquisa de opinião depois da disciplina. Enfim, vão ter algumas possibilidades de perguntas. E, claro, vão ter as perguntas de resposta curta ou de um parágrafo inteiro, se você quiser uma resposta mais extensa, especialmente se você tiver com medo de cola, você faz uma pergunta mais complexa com uma resposta mais longa, fica menos fácil do aluno conseguir colar. Dá para colocar na pergunta, você consegue inserir um vídeo, você consegue inserir uma imagem. Tem várias funcionalidades interessantes aqui. Então, de novo, dá para colocar a data de entrega, dá para colocar a pontuação e questionário. Bom, não tem um título, então faz com uma prova da aula 1. E essa atividade é criada. Agora, quando a gente olha aqui, começou a ficar um pouco bagunçado. Porque a gente vai acumulando muito material. Então, a gente pode criar um tópico. Então, pode ser o tópico da aula 1 ou pode ser o tópico de um sistema específico. Então, digamos que seja o tópico da aula 1. E a gente pode trocar isso daqui. A gente pode ver esse material, editar e atribuir ele a um tópico específico. Então, a gente vai salvando isso para os tópicos e isso deixa o material um pouco mais organizado. Então, quando a gente olha aqui, a gente ficou com essa aula 1 com esse vídeo aqui. Então, depois desse tópico, quando tem vários, você pode reorganizar com a ordem que você queira, um tópico de introdutório com lista de materiais, cronograma e depois as aulas. Aqui, eu não mencionei, acho que era isso sobre pessoas. Deixa eu ver aqui no aluno. Aqui a pergunta de homeostasia. Vamos ver uma resposta. Então, a resposta é... Não sei, ele deu uma risada. Ele está entregando. Então, o aluno entrega isso. Nesse caso aqui é uma pergunta aberta, então os alunos vão ver essa resposta. Então, você pode ver as respostas de todos os alunos. Dá para ser respondida aqui.
E na perspectiva do professor, a gente pode ver... Cadê a pergunta aqui? E tem uma entregue. Então, foi atribuído para 3 pessoas, 2 ainda estão atribuídas, não entregaram, uma já entregou. Já tem aqui aquela resposta que a pessoa tinha dito que não tinha entendido a pergunta, ficou marcado aqui, depois veio a resposta. Então, dá para dar a nota para o aluno e devolver ao aluno. Junto com isso, dá para colocar um comentário sobre um feedback. Então, digamos que a nota tenha sido 80, na hora de devolver, você pode fazer uma correção, fazer algum comentário específico sobre por que foi essa nota. Quando é uma atividade no Google Docs, você consegue selecionar pedaços do texto e fazer comentários. Vou mostrar um pouco disso. Perspectiva do professor, criar uma atividade. O título vai ser atividade do Google Docs. Vamos criar um documento. É o segundo que eu estou criando. E vai ter algumas instruções que talvez não caibam nesse campo aqui, se eu quiser colocar imagens, enfim, deixar alguma coisa mais complexa. Colocar uma data de entrega lá para frente. Atribuir isso à aula 1. Não vou fazer uma rubrica agora, mas a gente cria uma atividade. A gente vai ver isso agora na perspectiva do aluno, uma atividade e não uma pergunta. Então, aqui aparece no mural. Aqui, o lado do professor está em português, o lado do aluno aqui está em inglês, pode ser modificado conforme for. Então, aqui tem uma nova tarefa, uma nova atividade, prova aula 1. Aqui está o Forms, perdão. Opa. Aqui, esse. Então, a gente tem aqui o documento. Você pode adicionar ou criar um trabalho aqui. Então, isso aqui o aluno vai entregar de volta para o professor. Então, ele pode criar diretamente um Google Docs por aqui. Ele está criando. Opa, bloqueou um pop-up. O aluno criou o Google Docs e vai colocar as suas respostas. Frequentemente, o que eu pedi é para o aluno copiar e colar o Google Docs que eu tinha feito para cá e ir respondendo junto com as perguntas. Aqui, a gente tem, então, a resposta do aluno, e ele tem essa opção aqui, Turn In, que é a opção para entregar. Ele pode clicar nessa opção aqui, ou nessa opção Hand In. Então, as duas coisas vão significar a mesma coisa. Então, digamos que o aluno entregou. Então, um trabalho vai ser submetido, confirma a entrega. Enquanto não tiver sido atribuída uma nota, o aluno pode mudar de ideia. Então, ele dessubmete. Ah, não, era isso mesmo. Então, ele vai lá e realmente submeter. Agora a gente olha como que isso fica na perspectiva do professor. A gente pode ver isso olhando, atualizar isso aqui. Olhando a atividade, em que tem uma entregue. A gente pode ver isso. Ou a gente pode ver isso por outra perspectiva nas notas. Então, se a gente clicar aqui em atividade Docs, a gente consegue ver que esse trabalho aqui foi devolvido. E aqui entra uma visualização muito interessante desse sistema, em que a gente consegue ver
passar de um trabalho para o outro muito rápido. Então, aqui a gente tem a resposta do aluno, a gente pode adicionar um comentário. Então, você pode dizer o que estava errado, o que estava certo, como poderia ter sido mais elaborado, ou por que foi insuficiente, ou parabenizar o aluno pelo trabalho que ele fez. Então, você põe o comentário dele aqui, você pode atribuir a nota que for e adicionar um comentário particular além desse que está aqui. E aí, você devolve isso ao aluno. O aluno vai poder, por sua vez, ver esse seu comentário e ver o comentário particular também, assim como ver a sua própria nota. Então, quando a gente vem aqui, opa, tô no certo? Tô no certo. Se clicar aqui, opa, olha só, gente, acabei de bugar aqui. Esqueci, a nota está em algum lugar. Ah, aqui. Aparece aqui a nota. Se ele abre esse documento. Opa, os comentários eram para estar aqui. Para estar aqui. Não sei porque não apareceu aqui, mas a nota está aparecendo. Bom, o que mais que eu não falei ainda? Uma coisa que é interessante também do Classroom, assim como tem os plugins no Moodle, com o Classroom tem outros programas que têm integração com o Classroom. Então, uma das coisas que eu fiz bastante na disciplina que eu dei aula foi gravar as aulas e postar no YouTube. Então, todas as aulas que eu daria de maneira presencial, o mais parecido possível com o presencial, eu gravei no YouTube e coloquei para os alunos assistirem. Mas acabou que eram aulas um pouco longas, e a gente sabe como é. Daqui a pouco as pessoas estão mexendo no celular, ao invés de prestar atenção na aula. Então, eu fiz algo parecido com o que a Maíra fez com o H5P, que são vídeos interativos. Esses vídeos interativos eu fiz utilizando uma plataforma que se chama Edpuzzle, que vamos abrir aqui. Talvez alguns de vocês já conheçam. Então, aqui é a página inicial do Edpuzzle. Aqui tem um conteúdo específico de algumas coisas que eu coloquei. Eu comecei a usar mais lá para o final. Então, eu tinha um vídeo aqui e eu ia colocando perguntas no meio do caminho. Algumas perguntas de múltipla escolha que eu ia colocando e a pessoa tinha que marcar as respostas. Algumas dessas perguntas, e aí é a parte difícil de criar essas perguntas, se ela for muito de memorização, o aluno simplesmente volta no vídeo e responde algo mecânico. Então, eu tentava fazer algo que seria algo que eu iria dar a resposta. Então, o aluno teria que inferir, a partir do que eu estava falando, qual que ia ser a conclusão. Nem sempre é fácil, nem todos os assuntos permitem muito bem fazer isso. Mas o que é super interessante desse Edpuzzle é que não precisa fazer isso com os seus vídeos e você não precisa fazer o upload dele para o Edpuzzle. Você pode simplesmente procurar aqui no YouTube alguma coisa. Então, você pode procurar bioeletrogênese. Nossa! Fiquei com preguiça de digitar o acento. Então tá, coloquei a homeostasia aqui. Não precisa procurar por aqui, você pode abrir o YouTube e pesquisar por lá. Então, achei um vídeo aqui em português interessante, de alguém que eu conheço, de um canal que eu acho interessante. Você pega ele e você pode atribuir uma tarefa para um Google Classroom. Então, ele é integrado. Então, eu tenho as minhas classes aqui. Então, eu poderia atribuir, eu posso adicionar uma nova classe, eu posso pegar um vídeo e atribuir aqui, já tem até o símbolozinho do Classroom. E isso vira uma atividade para a turma. Então, se eu abrir
uma outra turma aqui, a gente tem como fica. Então, essa aqui é a cara de uma turma que chegou ao final, como ficou organizado. Então, aula 1, aula 2 e os diversos materiais e links e atividades. E aqui, uma tarefa sobre com um Edpuzzle com esses vídeos interativos. Então, às vezes ele buga um pouco de... O aluno assiste, responde, diz que não foi entregue, mas a nota aparece de qualquer maneira. Então, olha só, eu me matriculei, não respondi, a Maíra se matriculou e também não respondeu, mas vamos parar de mostrar a nota de aluno aqui. Isso faz com que os alunos assistam o vídeo até o final, que é ótimo, e faz com que eles pensem um pouquinho mais durante as aulas. Então, essa é uma das possíveis integrações com o Classroom que eu acabei utilizando. Devem ter várias outras que eu desconheço, mas eu achei que essa foi muito boa e acabou aproveitando mais as aulas que eu mesmo já tinha feito, que eu já tinha gravado. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o Classroom. É um sistema relativamente simples. Deixa eu mostrar outra coisa, perdão. Vou voltar aqui em notas. As notas vão estar calculadas aqui, os alunos têm acesso a todas essas notas próprias deles. Você pode acompanhar a média da turma. Você pode disponibilizar ou não a possibilidade do sistema já calcular uma nota final. Eu deixei desativado caso tivesse algum erro no meio do caminho, assim como a Maíra, eu também exportei tudo isso aqui para um Excel para fazer manual, porque eu confiava mais. Então, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui e parar a apresentação. Obrigada, Bruno. E aí, pessoal, alguém tem algum comentário? Pergunta para o Bruno? Para mim, eu sei que tem vários usuários de Moodle e de Google Classroom por aí. Eu achei legal porque é bem parecido, na verdade, né, Bruno? Tem muita coisa semelhante. Eu me matriculei na disciplina do Bruno justamente para poder ver como era. Mas eu vou fazer meu jabá aqui defendendo. Eu brinquei com o Bruno que ia ser a batalha das plataformas. Cada um ia defender a sua. Mas assim, o grande negócio, assim, independentemente das características, eu nem quis olhar, eu tenho conta no Gmail, eu tenho tudo isso, mas a gente já é tão... O que eu acho muito ruim é que ele tem tanto... A gente já é tão dependente do Google, né? O Google já sabe de toda a nossa vida, que eu acho... Assim, eu não sei se o Moodle realmente é confiável, mas qualquer um que queira usar é de graça. Então, eu sou a favor da educação pública gratuita, né? Eu sou a favor das coisas abertas. E eu não sei se vocês assistiram, eu fiquei muito assustada, isso foi agora, recentemente, mas aquele documentário novo do Netflix, né, que fala sobre as redes sociais. E, enfim, então eu acho que vale a pena explorar um pouco mais o Moodle. Foi mal, Bruno. É isso, né? É que, de certa forma, a gente já vende os nossos dados para ele, né? Então, que dado a mais que eu estou vendendo nesse momento? Né? Já estou vendido nessa situação. Já mas, assim, tá. eu senti assim, pelas respostas dos alunos, mas, assim, é importante lembrar também que eram respostas de alunos que nunca tinham usado nenhuma das duas plataformas. Então, eles preferiram uma porque eles já tinham uma sensação de familiaridade. Talvez se eles tivessem usado o Moodle, teria perdido esse receio de fazer login em mais um sistema. A verdade é que, assim, eles têm muito mais facilidade que a gente, né? Tipo, é só preguiça mesmo, porque eles não
dificuldade nenhuma. Eles se viram rapidinho, descobrem coisa que nem você sabe, né? Uhum. A impressão que eu tenho é que eu tenho uma pergunta aqui da Fabiana. Não sei se você está vendo aí. Ah, sim. Sobre atividade com o teste do Google Classroom. Para quando essa atividade estiver programada, a sala de aula precisa estar aberta pelo professor para que o aluno responda a atividade ou não. Não precisa. Você programa essa atividade com uma data limite e, a não ser que você queira fazer num sistema de prova, assim, aí você coloca um horário bem específico para terminar e você programa para abrir num horário bem específico. Eu não cheguei a usar uma ferramenta assim mais restrita no tempo, assim, como uma prova. Eu tentei fazer mais trabalhos um pouco mais difíceis para os alunos, para que eles entregassem sem essa coceira tanto de copiar, ou que se copiassem tivessem que alterar. Mas para fazer nesse caso, você poderia programar a atividade, por exemplo, para as 9 da manhã e encerrar às 10. Seria isso. Mas a sala de aula não precisa estar... teria que ter a sala criada, a atividade criada, mas o professor pode estar fazendo qualquer outra coisa, não precisa estar lá junto. Na minha eu acabei ficando, porque eu fiquei com medo de dar problemas. A Loriane está falando que usou o Jamboard e o Padlet. Eu até queria dizer que uma das próximas, os webinários têm sido mensais. Esse aqui acabou sendo em outubro, mas é referente ao de setembro, porque semana passada a gente estava fechando as turmas, e daí eu pedi para o Bruno para a gente mudar para essa semana. Mas vai ter, Loriane, também assim, no primeiro webinar, algumas pessoas pediram para ter essas ferramentas, né, do Padlet, Jamboard, Mentimeter, que também dá para ser usado principalmente nas aulas síncronas, né. E daí, já fazendo propaganda para quem quiser assistir, vai ter essa. Eu acho que a próxima mesmo vai ser um ex-aluno da UFPR, que ele é biólogo e designer, e trabalha hoje no Ministério da Saúde, então ele vai falar sobre design, porque uma coisa bastante importante é a beleza das apresentações, né? Então eu pedi para ele falar sobre design, acho que vai ser no fim de outubro. E, enfim, se vocês tiverem ideias para mais webinários, por favor, passem para a gente. E também, gente, agora se vocês quiserem abrir microfone ou abrir vídeo, na verdade a ideia é ser uma conversa, porque nem eu nem o Bruno somos especialistas, né? A gente veio admitido aqui falar da nossa experiência, que nem é tão grande assim. Foi a primeira vez que eu usei, então... sobre essa questão das aulas do Mentimeter, Socrates, Padlets, enfim, porque como eu gravei as aulas no YouTube, os alunos assistiam, e aí chegava na aula síncrona, bom, eu já dei a minha aula, né, então o que eu vou fazer com eles? Então eu tentava colocar questões mais, assim, que fazem a cabeça fumaciar um pouco, para eles responderem usando Socrates. E eu acho que foi interessante. Então, a aula síncrona é um desafio, né? Porque no meu caso também eles preferiam a aula no YouTube. Então, o que eu fiz com a síncrona foi para a gente ter um encontro, pelo menos por semana, a apresentação de trabalho deles, coisas assim, e também usava o Socrates. O Mentimeter, ele tem número limite, né? Muito ruim, isso que é chato dele. O Socrates não é tão bonito, mas ele não põe esse limite. Agora, a verdade é que o EAD dá muito mais trabalho, né, gente? Não sei se vocês têm não sei se vocês têm essa impressão também. E, assim, uma coisa que eu acabei fazendo, Bruno, nem sei se eu te contei, que eu usei uma aula sua. Eu coloquei no HP, porque eu já estava, tipo assim, eu precisava gravar, eu estava meio enrolada, tipo, tudo meio em cima. Então, gente, também dá para usar a aula de outras pessoas. O Marco Rand me contou que ele, lá no departamento dele, eu achei fantástico isso, eles fizeram uma divisão. Então, tipo assim, igual se fosse no nosso, né? O Bruno grava de neuro, o Anderson de reprodutor, não sei quem de não sei o quê, a Marisa de estresse, assim, cada um fica mais ou menos na sua área, e aí os outros usam a aula, né? Isso seria muito mais inteligente. Como eu acho que a EAD veio para ficar, eu mesmo não pretendo dar nunca mais tudo presencial,
porque funciona melhor, gente. Eu acho até que os alunos aprenderam mais, assim. Óbvio que o presencial tem o seu valor para prática e para discussão, mas aquela aula de 4 horas, ninguém aguenta. Né? Bruno, muita gente concorda comigo sobre o open source. Posso fazer comentário também? Pode, claro. É a Roseli da Genética, pessoas, tudo bem? Eu também usei o Classroom, usei um pouco o Teams também. Eu acho a minha maior dificuldade foi a avaliação. Qualquer que seja atividade, prova ou qualquer coisa, ou seja, é muito trabalhoso, porque era muita atividade, né? Ou seja, a gente usa muito pouco do tempo da disciplina com síncrona ou com aula gravada que a gente deixa no YouTube, mas o tempo de correção de tudo isso é uma coisa astronômica. E dificuldade de realmente mudar a forma de avaliação. Aquilo que a gente diz, claro, as questões não são, elas são questões que ele precisa pensar, etc., né? Mas eles encontram as respostas muito fácil. Então, a minha dificuldade foi a avaliação. Mas sabe que o que eu fiz, Roseli, assim, é aquilo que eu te falei. Por exemplo, o H5P, ele dá muito trabalho, mas ele já pega a maior parte das avaliações de presença, né? E ele igual assim, na próxima turma, eu vou usar os mesmos. Eu só, no máximo, vou melhorar alguma coisa ou outra. Mas, por enquanto, eu vou usar os mesmos, né? Uma dúvida minha é se dá para copiar e colar no futuro, né? Para outra coisa, porque dá muito trabalho. Mas ele faz automática a correção, entende? Tipo, isso é muito bom. Agora, em relação aos trabalhos, o que eu tenho usado, que eu dei de sugestão, que eu achei muito bom, é o mapa mental. Porque eles têm que rever toda a matéria e é muito mais fácil de corrigir. Tipo, eles fazem em grupo, eles reclamaram muito sobre o mapa mental, porque dá muito trabalho, porque, por exemplo, eu colocava assim, secreção do trato gastrointestinal, então você tem que falar tudo. Se não falar alguma coisa, eu tiro o ponto. Então, tipo, então eles podiam escolher o tema. Eu não sei, né, se na genética dá para fazer isso, mas na fisiologia super deu, eu adorei, apesar deles terem detestado, como eu falei, né, muitos reclamaram do trabalho, mas eles reclamam justamente porque deu trabalho, e se deu trabalho, eles aprendem mais. Essa é a minha impressão, tanto que nas minhas turmas, quase todo mundo ficou com mais de 90, assim, isso na presencial não acontecia. Pois isso até me preocupou um pouco também, porque por mais que eu tivesse a sensação, quando eu estava corrigindo, que eles estavam aprendendo mais, eu comecei a achar que eles estavam copiando mais, porque aí na prova final eu decidi mudar a forma de avaliar e fiz ela síncrona, no horário da síncrona, com tempo curto, ou seja, ficou quase como uma prova convencional. E aí eu senti a diferença, ou seja, eles consultam muito, você sabe que eles consultam muito, né? E eu não sei, eu ainda não ajustei a avaliação e a correção, digamos assim. Eles tiveram um desempenho muito melhor, mas eu não acho que eles aprenderam muito mais. Eu não sei, eu tive essa impressão, e alguns me falaram isso. Teve gente que, nessa avaliação que eu fiz, teve aluno que me escreveu, é anônimo, né? Mas teve aluno que escreveu assim, professora, eu estou entendendo muito mais as suas explicações, porque eu consigo voltar, suas explicações são muito boas. Na aula presencial eu não achava tão boa, o aluno escreveu assim, porque na aula presencial não dá para voltar, né? Você fala, é rápido, eles não conseguem acompanhar. Mas eu entendo o que você está falando, é meio... Agora, às vezes a gente tem que também se desapegar dessa coisa da cola. Porque quando o aluno cola, na verdade, ajuda ele a aprender, sabe? Se ele montar a cola, ele está estudando, né? Igual a Débora saiu, mas ela é uma defensora disso. Então, pelo que eu estou vendo aqui também nos comentários, quem liderou geral, talvez fazer uma prova mais difícil daí, né? Mas eles poderem conversar entre eles, eles aprendem mais. O Fernando Lousa... Não, eu concordo com você, eu acho que teve muita coisa. A gente pediu para eles produzirem alguns materiais também, então quando eles produziam material, era muito legal vê-los, por exemplo, apresentando alguma coisa, porque eles realmente tiveram que entender para apresentar, ou para criar uma animação, ou qualquer coisa. Então, assim, eu acho que sim, eu gosto muito, eu concordo com você, eu acho que essa coisa, a mista é muito legal, eu gosto da coisa das aulas gravadas, eu ainda preciso refinar melhor, eu acho que a avaliação mesmo. É verdade, mas você vê, a minha também, eles reclamaram super.
Débora, pode falar, Débora que tem de... Maíra, não, é que eu mudei de celular, eu mudei do fixo para o celular. Eu acho que a gente precisa realmente repensar a avaliação de uma forma geral, normal, até na presencial. A avaliação, na minha forma, que faz 10 anos que eu estou dando aula de ações educativas, tenho estudado bastante sobre pedagogia, o Marcos Range tem o mais propício para falar sobre isso, porque ele estudou mais do que isso, mas a avaliação a gente tem que pensar mesmo no trabalho que ele teve, sabe? Eu vejo muito, como coordenadora de curso, que muitas avaliações nossas, me incluo nessa, é mais punitiva do que avaliativa. Então, a gente tem que começar a repensar na avaliação de uma forma com que o aluno realmente aumente seu aprendizado, que ele possa aprender também durante a prova. Quer dizer, que se ele não pode aprender durante a prova, para mim não está sendo uma avaliação excelente. Quer dizer, ele pode. Eu gosto na presencial muito fazer prova em dupla, quando eles estão discutindo entre eles para resolver a prova. Então, eu acho, a gente teve na semana pedagógica dos nossos cursos, veio um professor falar sobre a avaliação, e exatamente isso, a gente está muito ainda no pensamento punitivo. Ele tem que saber tudo que a gente falou. Não, a gente tem que deixar vários pontos para eles que eles saibam usar depois que se formarem. Depois, como é que eles vão... Você acha que eles vão saber de cor tudo de fisiologia, de parasitologia? Não. Eles têm que ter uma ótima noção para que quando eles precisarem resolver um problema, eles saibam resolver isso aqui, eles vão ter que colar de novo depois na vida profissional deles. Nós, até hoje, temos que voltar e tem que ler algumas coisas também. Está trabalhando o dia inteiro. Então, eu acredito que a avaliação é muito mais um ato de fazê-los pensar. Na minha opinião, que não sou pedagoga, mas que tenho estudado bastante sobre avaliação para nas ações educativas. Eu acho que esse momento a gente está aprendendo tanto. Gente, eu estou aprendendo tanto de metodologia de aula, porque é tudo novo para nós, e eu acredito que nesse momento a gente pode começar, sim, a pensar como que é essa avaliação nossa, se é avaliativo mesmo ou se é mais punitivo. Tá? E eu estou revendo as minhas avaliações também. É verdade, você vê, no meu caso, eu percebi que eles acharam que minha prova foi punitiva, assim, né, por isso que teve tipo, a coisa do tempo e tal, da cola, acaba tendo um efeito pior do que bom, né? Claro, Regina, pode falar. A Ana Cláudia, só um minutinho, a Ana Cláudia está falando aqui, gente, que dá para importar, que você clica na engrenagem e aparece importar as disciplinas do professor. Na verdade, a minha dúvida é se eu consigo copiar as questões do H5P. O Emílio já tinha falado sobre isso também, talvez ele saiba. H5P, eu não sei, porque eu ainda não aprendi a usar, Maíra, porque eu vou fazer um curso do Pedro II agora. Uhum. Mas todo o resto consegue, porque eu tenho 2 turmas da mesma disciplina. Eu monto uma e passo tudo para a outra. Um alívio. Porque não desce, né? Mas, assim, mas isso dentro do mesmo semestre. Quando eu quero de um semestre para o outro, eu preciso pedir para o pessoal do campus virtual fazer. Eu não consigo fazer sozinha. Uhum. Não sei, não é FPR. Estão me ouvindo agora, será? Sim. Finalmente. Agora eu peguei o celular também, peguei a ideia da Débora, não sei quanto tempo vai durar a bateria, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, primeiro eu quero dar parabéns a vocês dois, foi sensacional a apresentação de vocês. Maíra, eu não faria melhor de maneira alguma. A Moodle foi sensacional. De fato, tem alguns recursos bem interessantes e vou pegar do final para o começo. Então, essa questão do banco de questões talvez seja a parte mais interessante para a gente discutir quando a gente fala sobre avaliação. Primeiro porque, sim, é possível você levar o seu banco de questões para outras disciplinas, e isso significa também que você vai ampliando o seu banco de questões para você poder usar, então, depois, de diversas maneiras possíveis. Porque no Moodle você pode, inclusive, criar provas usando questões aleatórias para cada aluno diferente. E isso também vai diminuir bastante a chance desse drama que o professor tem, que é
pensar na cola, pensar que um vai passar para o outro e tal, né? Então, isso é relativamente tranquilo depois que você tem um banco de questões grande. E isso vai acontecendo com o tempo, né? Conforme você vai criando novas questões e passando e mantendo elas no Moodle, você vai chegar a um banco de questões que te garante. Mas mais interessante que isso, o Moodle tem ferramentas de análise da eficiência das questões. Então, é possível depois você analisar se a questão que você fez foi eficiente em discriminar os alunos, os estudantes que conhecem melhor, que dominam melhor a habilidade que você está tentando verificar com aquela questão, devem ter acertado mais, enfim, tem várias ferramentas para verificar isso. O que eu acho que é bastante relevante em termos de você, inclusive, poder modificar algumas questões, alguns detalhes que você não percebe na questão que você faz. Eu não sabia disso, Marco, eu preciso descobrir onde é isso. E veja, eu não uso o FPR virtual, eu uso uma outra plataforma do Moodle que tem na universidade. Então, eu uso a do C3SL, C3. que é do Departamento de Informática. Eu já uso faz bastante tempo, então eu tenho todo o meu material lá. O outro ainda existe, Marco. Eu usei há anos atrás, eu não sabia que ainda estava lá. A do C3SL ainda existe, ela está atualizada, ela inclusive acho que já é a versão 3.9. Aí falando um pouco sobre essa coisa do visual, né, do Moodle, ele é totalmente customizável, depende muito do administrador, o tipo de interface que ele instala, mas dá para instalar diversas interfaces. Eu estava falando de avaliação. Em termos de avaliação, a ideia da rubrica é bastante importante, por vários motivos, mas eu acho que o principal motivo da importância de você produzir rubricas, e produzir rubricas claras, isso também a gente aprende a fazer, é que você pode disponibilizar a rubrica para o estudante. Isso significa que ele vai previamente saber como ele será avaliado. Que é diferente de você... faça o seminário. Tá, faz o seminário, mas como é que eu vou ser avaliado nesse seminário, né? Então, se ele tiver as rubricas todas disponíveis para ele pode, já por princípio, saber como ele será avaliado. Isso, em termos de segurança, em termos de aprendizado, eu acho que é bastante significativo também. Então, é importante também trabalhar com isso. Tem uma ferramenta que você não falou, que eu gosto muito de usar, Maíra, que é das atividades do Moodle, que é o laboratório de... Como é que chama? Laboratório de avaliação. O laboratório de avaliação, no laboratório de avaliação, os estudantes produzem alguma coisa e postam lá. E os seus colegas estudantes vão avaliar. Então, você vai ter nota que você recebe da avaliação e você vai ter nota pela avaliação que você fez. Isso é uma coisa que constrói bastante, que é bastante interessante. Agora, essas ferramentas todas, a questão é, você tem que pôr a mão na massa, você tem que começar a aprender a fazer, e conforme você vai aprendendo a fazer, você vai melhorando. Dá trabalho no começo? Dá. Fica muito fácil depois? Fica. Depois que você tem essas coisas todas prontas, suas videoaulas, suas interatividades nas aulas, tal, tá pronto. Você não vai ter mais trabalho. Então, a Roseli chamou atenção para o grande trabalho que dá. Sim, no começo dá muito trabalho mesmo. Mas depois vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil. Então, é um investimento de médio e longo prazo que, na minha opinião, vale bastante a pena, né? Então, acho que é importante também ressaltar isso. E eu tinha outras coisas, mas aí vai ficar muito longo, mas eu concordo com a Maíra, Bruno, desculpa aí também, né? Mas eu acho que plataformas abertas, de código aberto, que elas também, inclusive, normalmente, têm uma tendência a progredir mais rapidamente, né? A avançar mais rapidamente. Eu não conheço, não usei o Google, né, Classroom, mas eu achei uma ferramenta bastante interessante, de fato. Mas tenho também esse tipo de restrição. Enfim, e com relação às salas de aula síncronas, só para dar uma dica também para quem quiser conhecer e testar, essa da Web Conference, que tem na UFPR virtual, né? Tem também lá no C3SL, que é fundamentada na Big Blue Button, que é a plataforma de construção, digamos assim,
dessa ferramenta de eventos síncronos. Aliás, sugiro que a gente faça o próximo lá, que é bem interessante, tem alguns recursos legais ali que eu acho que dá para aproveitar. Ela é uma ferramenta, essas ferramentas também são muito importantes nesse momento de ensino remoto emergencial. Enfim, parabéns a vocês Falei que você devia fazer, você devia ter falado, né? Você e o Emílio, pelo visto, o Emílio também sabe tudo aí. Também tá. Ele falou aqui para você, Marco, não sei se você leu, que você pode criar questões de forma escalonada por dificuldade e parametrizadas de acordo com a resposta que os alunos deram. Então, gente, como eu falei, eu usei também muito pouco, eu não domino tudo mesmo, porque tem muita coisa, o Moodle é gigante, dá para fazer muita coisa. Professora, pode, Regina, desculpa se você ia falar, né, e eu acabou não... Imagina, eu só quero inicialmente agradecer a você e o professor Bruno, né? Muito obrigada, nossa. Eu usei o Teams nesse período remoto, mas agora no próximo eu pretendo usar o UFPR virtual, já estou montando a minha disciplina lá, né? E eu gostei muito da tua ideia, quando você trouxe a proposta de mapa mental, né? Eu acabo usando mais um mapa conceitual, para que ele se prenda mais, digamos assim, entre aspas, né, aos conceitos. Porque eu acho que uma coisa que pega muito é a avaliação mesmo, né? Como que a gente vai fazer uma avaliação, e uma avaliação que não seja, não só punitiva, mas que seja apenas de memorizar conceitos, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais caminhar para realmente uma avaliação que busque, digamos assim, evidências de uma aprendizagem significativa, né? O que ele aprendeu agora, que agregou a um conhecimento que ele já tinha, né? Que são os nossos pré-requisitos, né? Que ele já tinha e que realmente se mostrou relevante para o estudante, né? Para o estudante. Eu fiz esse exercício da rubrica. Eu acho que a rubrica, a principal questão para mim, para a rubrica, é que ela torna mais objetiva a avaliação. Por exemplo, o mapa conceitual, o mapa mental é muito subjetivo, né? Eu sempre brinco que para mim não existe um mapa conceitual que seja zerado, né? Totalmente errado, digamos assim, né? Porque cabe a nós entender, né? Como é que foi construído esse mapa pelo estudante, né? E tentar analisar como é que ele interpretou esses dados, né? E construiu o mapa. Mas a rubrica, e eu fiz isso para o mapa conceitual, a rubrica ela acabou deixando mais objetiva a avaliação, né? Tirando um pouco a nossa, que quer queira ou não, eu acho difícil tirar a subjetividade, mas a gente consegue ser mais objetivo na avaliação, com certeza, né? Muito obrigada novamente, professor Bruno, não é à toa que o professor Bruno é muito elogiado no nosso curso, pelas alunas e pelos alunos, né? Ele é muito organizado nas aulas, né? Então, isso é fundamental. Muito obrigada para vocês, tá? Obrigada, Regina. Ô, Maíra, posso falar? Pode, Fernando, por favor. Boa noite. Parabéns, Bruno e Maíra, foi ótimo. Bom, eu tinha uma série de coisas para falar, mas devido ao adiantado da hora, eu só queria dizer que a minha experiência com as aulas síncronas foi muito boa nesse período. Então, eu não abriria a mão jamais das aulas síncronas. Claro que depende muito do perfil da turma, depende muito do tamanho da turma, mas eu tive experiência tanto com disciplinas de pós-graduação como de graduação, e as aulas síncronas foram muito produtivas. Eu não abriria mão de maneira alguma, mesmo que em alguns momentos a aula se torne algo expositiva, mas é um momento muito importante de interação. Então, eu não consigo enxergar esse ensino remoto emergencial, ou o que for, é um ensino híbrido, e eu acho que a gente precisa pensar nisso e manter uma parcela das aulas síncronas, que eu acho que elas são importantes. Eu concordo com o Fernando, eu fiz isso na optativa, e claro, daí é diferente, né, você tem já aluno finalizando. Nossa, foi muito bom, e mesmo
ficou com cara de aula normal, entre aspas, mas a interação com eles, primeiro que eu sinto muita falta dessa interação, eu lamento essa distância por causa da falta da interação, mas havia alguma pelo menos, foi bem bom mesmo, eu concordo com o Fernando. Eu acho que talvez dependa da turma e do tipo de disciplina. Com a IP da biomedicina, que a turma era pequena e a gente discutia alguns temas sociais, foi muito legal, eu me senti muito próxima da turma, mesmo sem ter tido contato com eles. Mas, por exemplo, com a medicina veterinária era horrível, porque ninguém abria a CAM, ninguém falava nada, e eu me sentia falando para a parede. Tipo, aí foi uma experiência horrível. Então, eu acho que não tem muito fórmula de bolo, né? Cada professor, cada turma é um, e é isso, né? Que bom que tem tanta possibilidade, eu acho. Então, pessoal, é isso. Não sei se você quer falar mais ou... Maíra, não, só coloquei ali no chat, convidar o professor Altair Pivovar para falar de avaliação. A gente vai continuar falando para os mesmos, mas ele é excelente em discutir os fundamentos mesmo de avaliação, que eu acho que é uma coisa que... É uma discussão que ele faz que eu acho que seria muito adequada para todo mundo, né? Infelizmente, a gente não atende a todos os professores numa situação dessa, mas é importantíssimo contar com ele num seminário. Legal. Desculpe me interromper também, como ele semana pedagógica, nós, e alguns professores não podem online, ele é mais para participar, né? Mas... Oi, Débora, eu não escutei direito. Não, porque que o Marcos está falando, veio na semana pedagógica, a avaliação e foi muito, muito bom. Uhum. Eu acho que você viesse numa conferência online, mais pessoas escutá-lo, né? Sim, então, e o legal, gente, eu até coloquei do webinário, o primeiro webinário a gente tem gravado, esse aqui o Bruno está gravando, a gente também vai colocar no meu canal e no do Bruno, então isso é bom que expande, né, se pessoas quiserem assistir a nossa conversa futuramente, gente de fora, e daí se a gente fizer o de avaliação também, vai ficar online para mais gente poder assistir se quiser, colocar no YouTube, essa é a ideia. Então é isso, pessoal, já deu 8 horas, né, quase deu 8 horas, quem pediu o certificado, o Fábio vai enviar, e eu posso enviar também com o material que a Débora ofereceu, e a gente se fala, né, a ideia é ser uma conversa, se vocês tiverem ideia de tema, de palestrante, como o Marco deu agora, e a gente vai continuar divulgando aí para os próximos webinários, foi bem legal esse, é legal quando o pessoal participa, né, Bruno? Isso aí. Obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Obrigado, Fábio e Bruno, pela ajuda também. Estão me ajudando a organizar os webinários. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. De nada. Para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau para todos.